Prezados alunos de base da pesquisa científica, estamos aqui mais uma vez para falar de algo importante, porém às vezes um pouco misterioso, mesmo na comunidade acadêmica, que é a extensão universitária. O que é extensão universitária? Segundo Boaventura Santos, um sociólogo português, e grande defensor da extensão, um grande intelectual da atualidade, e alguém que pensa muito a respeito de extensão, falando de um artigo muito interessante dele sobre a universidade do século XXI, como deve ser a universidade, ele fala assim: as reformas da universidade devem partir do pressuposto que no século XXI só há universidade quando há formação graduada e pós-graduada, pesquisa e extensão. Sem qualquer destes, não há ensino superior, ou seja, não há universidade. Então vejam só, Boaventura Santos coloca como algo fundamental para a existência da universidade a prática da extensão. E como nós sempre vimos e sempre ouvimos falar, na universidade, que a universidade é composta por um tripé fundamental que envolve ensino, pesquisa e extensão. Bom, vou contar para vocês algumas histórias, que seriam cômicas se não fossem trágicas, porque o primeiro cargo administrativo que eu assumi na universidade foi de coordenador de extensão. E quando eu fui assumir esse cargo, eu lembro uma reunião que tivemos no Conselho de Centro. O diretor do centro era uma pessoa da área de ecologia, inclusive, e cheguei eu ali como coordenador de extensão. Na verdade, estava sendo implementado na universidade a coordenação de extensão de forma mais extensiva, Houve coordenadores de extensão anteriores, mas sem muita representatividade dentro da administração universitária. E esse então diretor do centro propôs para mim uma ação. Bom, você então como coordenador de extensão, você poderia fazer uma campanha de arrecadar pilhas, fazer o descarte de pilhas, para que as pessoas não joguem isso no ambiente. Então, de repente, essa poderia ser uma atividade sua como coordenador de extensão. E eu falei a ele: bom, senhor diretor, isso não é uma ação de extensão. Se o senhor quiser fazer como projeto, já que o senhor é da área de ecologia, terá todo o meu apoio. E ele ficou assim meio: mas como isso não é ação de extensão? E pior, um outro professor também, já um acadêmico bem antigo, que era chefe do meu laboratório, que estava ali representando o laboratório, também me fez uma outra proposta, dizendo que a coordenação de extensão poderia imprimir avisos para colocar nos banheiros da universidade, dizendo para as pessoas darem a descarga depois de usarem o banheiro. Então, hoje a gente ri dessas histórias, mas, como eu disse, seria cômico se não fosse trágico, porque as pessoas, mesmo aquelas que estão em cargos de chefia, mesmo aquelas que estão em áreas que são muito ligadas à extensão, muitas vezes desconhecem completamente o que seja extensão universitária, dentro do aspecto acadêmico da extensão. Ou seja, não tem a mínima noção do que fazer em extensão. É lógico que isso já foi há algum tempo, eu não vou aqui nem dizer quanto para não me denunciar,
mas de uns tempos para cá a coisa obviamente melhorou um pouco, embora muitos colegas ainda não saibam o que é extensão universitária. Bom, e eu comecei a falar para vocês, né, do Boaventura Santos, que é um grande sociólogo português. Eu acho que vocês devem dar uma olhada nos artigos dele, principalmente esse que fala da construção da universidade do século XXI, né? E é um grande defensor da extensão universitária. E, curiosamente, eu vou dizer uma coisa para vocês, Boaventura Santos, em uma das suas falas, ele dá a entender que a extensão universitária não deveria existir. Ora, mas como assim? Você fala que ele é um defensor da extensão universitária e fala que a extensão não deveria existir? Sim, exatamente. Por quê? Porque a extensão, qual é o papel da extensão nesse tripé que se fala do ensino e da pesquisa? A extensão, ela é muito mais uma articuladora entre a universidade e a sociedade, tendo por base essas duas pontas do tripé, o ensino e a pesquisa. Ou seja, a extensão, ela não tem uma existência própria a não ser como articuladora dessas ações e da sociedade. Ou seja, o papel da extensão deveria ser muito mais uma filosofia sobre o que fazer e como trabalhar os conceitos acadêmicos junto à sociedade, do que ser algo que tem um propósito, digamos, próprio em si, como seria o ensino, como seria a pesquisa. Vamos colocar isso de uma forma talvez um pouco mais clara, né? A extensão, na verdade, ela tenta estabelecer um diálogo, aquilo que nós chamamos de uma relação dialógica entre o saber acadêmico e o saber popular. Muitas vezes nós tivemos ações ditas extensionistas, que na verdade eram ações assistencialistas. Lógico que a prestação de serviço também pode ser parte do processo que nós chamamos de processo de extensão, mas não tem um cunho acadêmico. O assistencialismo em si é algo que, de certa forma, a gente separa um pouco da universidade. Inclusive, alguns teóricos, né, como Paulo Freire, muita gente às vezes confunde isso, substituíam o termo extensão por comunicação, né? E algumas pessoas que têm uma leitura superficial de Paulo Freire, inclusive, usam isso para rebater ou para contradizer o que é a extensão universitária. Mas Paulo Freire se referia a uma outra visão de extensão, que era a visão americana da década de 60, que era uma visão mais assistencialista, que era uma visão intervencionista unilateral. Um exemplo que a gente tem no nosso país é o projeto Rondon, né, que é muito falado, e lógico que tem seus méritos, né, porque aconteceu inclusive num período político conturbado, na época da ditadura militar. Mas o projeto Rondon, ele tinha esse caráter intervencionista, unilateral e, de certa forma, assistencialista. Ou seja, vamos levar o conhecimento acadêmico para comunidades indígenas, para populações isoladas, sem ter uma noção do que essas comunidades necessitam, sem ter um diálogo com essas comunidades, que é o que preconiza a nossa visão de extensão universitária hoje em dia, né? Então, nesse caso do projeto Rondon, muitas vezes, por exemplo, se queria levar projetos agrícolas para aumentar, né, a capacidade produtiva lá dos grupos indígenas.
Só tem que os grupos indígenas tinham hábitos alimentares que não eram os nossos. Tinham uma ideia de produção de alimento que não era a nossa. Então, em alguns lugares que o projeto Rondon foi instalado, piorou a condição alimentar dos grupos indígenas justamente porque não havia esse diálogo, né, dos hábitos, da cultura, da forma de cultivo, dos cultivares, e foi algo imposto de cima para baixo. Hoje em dia, a gente pensa em extensão em termos de um conceito que nós chamamos de pesquisação. É uma proposta metodológica justamente que visa a esse diálogo com a comunidade. Qual é a diferença, digamos assim, da nossa pesquisa formal para a metodologia de pesquisação? Ora, na pesquisa científica que nós estamos mais acostumados, a gente tem o que a gente chama, né, comumente de método cartesiano. E nesse método cartesiano, que é a parte do método científico, nós tendemos a ver o nosso objeto de pesquisa como parte de uma realidade, como uma pecinha de um relógio. Não vemos isso integrado no seu contexto, seja no seu contexto humano, seja no seu contexto histórico, seja no seu contexto social, né? E o pesquisador é visto como algo ausente, como um elemento ausente que não pode interferir no seu objeto de pesquisa. O meu objeto de pesquisa está aqui e eu tenho que investigar como é esse objeto, mas não posso interferir com ele, eu sou um mero observador. Na pesquisação, como o próprio nome já diz, você coloca a pesquisa, ou seja, conhecer aquele objeto, mas também interferir com ele. E mais que isso, interferir como? Transformando a realidade social e sendo um sujeito interveniente nessa sociedade, né? Por exemplo, vamos dizer que a gente vá pesquisar substâncias bioativas, né? Substâncias que tenham algum efeito, que possam ser usadas para combater doenças, e eu vou usar os saberes tradicionais de uma comunidade indígena, de uma comunidade quilombola, né, para saber o uso medicinal daquelas ervas. Logicamente, no modelo tradicional, eu simplesmente vejo quais são as ervas usadas pela comunidade, trago para o meu laboratório, vejo se tem princípios ativos que me interessam e pronto, acabou ali o meu diálogo, que nem houve um diálogo, né? Simplesmente uma coleta de dados com a comunidade. Na ideologia, na perspectiva, digamos assim, de pesquisação, no modelo extensionista, há um diálogo com a comunidade, há uma troca de saberes, há uma troca de conhecimentos, ou seja, aquilo que você comprovou que é efetivo, que não é efetivo, é retornado para a comunidade. E a comunidade também dialoga com você e coloca suas questões, suas importâncias, suas prioridades, seus questionamentos, né? Essa sua pesquisa reverte em benefício imediato para a comunidade, onde você pode trabalhar os usos, o costume, como colocar uma visão científica naquilo que é um conhecimento tradicional, como auxiliar as pessoas a cultivarem aquelas ervas, como auxiliar as pessoas a utilizarem de forma mais eficiente aqueles princípios ativos presentes nas ervas. Isso é só um exemplo muito básico, né? Muito simples, mas normalmente o que é importante quando a gente fala de pesquisa, ação, é o estabelecimento de um diálogo com a comunidade. Vamos ver aqui também uma outra definição, né, do conceito de extensão universitária, segundo Michel Thiolan. Michel Thiolan é agora professor aposentado, né, e, se eu não me engano, professor emérito, não sei, eu creio que sim. Desculpa, Thiolan, se eu estiver colocando errado,
da COP, da UFRJ, e ele também é um dos grandes teóricos radicados no Brasil que falam sobre extensão universitária. Qual o conceito de Tiolan sobre extensão universitária? A extensão não deve ficar separada das outras atividades. Ao contrário, o campo da experimentação que lhe é associado está intimamente vinculado às linhas principais dos programas de pesquisa e de ensino da universidade. Como eu falei, o componente que interage e que serve de ponte entre essas outras duas pontas do tripé e a comunidade. A contribuição da extensão para a pesquisa e o ensino não é automática. Ela depende essencialmente de uma vontade política dos grupos imediatos da produção e difusão de conhecimentos, formuladores de projetos orientados por critérios de relevância social e científica bem definidos. Então, como eu falei, a extensão é essa cola que vai ligar o ensino, a pesquisa, com a comunidade, estabelecer esse diálogo. E é curioso, né, falando, como eu falei, desses exemplos que eu tive em reuniões, há pouco tempo também tive uma reunião recente onde um professor de outro laboratório, aliás, mais de um professor, falavam, não, isso aqui é ensino, então se você fizer um curso, isso é ensino, não é extensão, você não pode classificar isso como extensão. Não, isso aqui é pesquisa, então se você faz uma pesquisa, isso é pesquisa, não é extensão. Ou seja, as pessoas ainda, infelizmente, meus colegas no meio acadêmico, não entenderam que a extensão não é algo separado de ensino, não é algo separado de pesquisa, mas é um direcionamento, uma visão, um posicionamento que se serve do ensino e da pesquisa e transpõe os seus conteúdos para um contexto de extensão, ou seja, promove o diálogo do ensino, da pesquisa com a sociedade. Então, assim, como eu digo a vocês, eu posso ter uma pesquisa completamente científica, completamente acadêmica, dentro do que nós, digamos, conceituamos como pesquisa clássica, e utilizarmos a extensão para promover o diálogo desta pesquisa com a comunidade. Por exemplo, temos uma pesquisadora, citei alguns exemplos ruins, que eu não falei nome, mas vou citar exemplos bons que eu posso falar o nome. Por exemplo, temos uma professora, a professora Helena Lassunskaya, na nossa universidade, na UENF, faz um trabalho excelente, uma excelente pesquisadora com tuberculose bovina, né? Esse é o trabalho de pesquisa dela na área de imunologia com a tuberculose. Ao mesmo tempo, ela faz um trabalho com os produtores de leite, ou seja, desenvolve cartilhas falando sobre a tuberculose bovina, desenvolve programas de capacitação com esses produtores, pesquisa na fazenda, busca um diálogo com eles. Isto é extensão. Está dissociada da pesquisa? De forma alguma. Da pesquisa acadêmica clássica? Não. Mas ela pega a pesquisa e coloca num contexto extensionista. Assim, muito mais claramente, inclusive, tem muito mais interação os processos de ensino com a extensão. E, aliás, alguns autores, como o que eu já citei, Boaventura Santos, ressalta a importância da gente ter essa interação da universidade com o ensino médio. Então, para fixar bem para vocês, extensão não é, nunca pode ser, jamais pode ser, não tem sentido em ser algo à parte de ensino
e pesquisa. Porém, ela não tem existência isolada. Porém, não, digamos, consequentemente, ela não tem uma existência isolada. Extensão seria um elemento que é a cola, que é facilitador do diálogo entre o saber acadêmico e a comunidade, né? Nesse sentido, nós definimos a pesquisa-ação como essa metodologia, né? Para quem quiser saber mais a respeito, a gente tem o livro de Michel Thiolan, como eu já citei, que é um referencial básico, a metodologia participativa e sua aplicação em projetos de extensão universitária, né? É um livro básico para quem quiser saber, tem alguns exemplos de projetos de extensão universitária. E, como eu falei também, Boaventura Santos vai um pouco além, inclusive, desse conceito. Vamos mostrar aqui para vocês uma outra citação de Boaventura Santos, no seu artigo da Universidade do Século XXI, onde ele fala ainda de um outro conceito que seria um aprofundamento, digamos assim, da pesquisação. Como eu falei para vocês, pesquisação é uma metodologia onde se busca, uma metodologia de extensão, onde se coloca, né, o pesquisador como um sujeito interveniente na sociedade. Nesse conceito de sujeito interveniente, eu acho que também é muito importante a participação do aluno, porque nós trabalhamos também na pesquisação a formação do profissional cidadão. Ou seja, muitas vezes nós trabalhamos dentro de um laboratório, mas não temos a menor noção da realidade que nos cerca. Assim, vamos trabalhar, vamos publicar, para quê? Com que objetivo? Né? Produzir um artigo? Muitas vezes, infelizmente, esse é o único objetivo que alguns pesquisadores perseguem, né? Muito embora a gente, não vou dizer que isso seja culpa dos pesquisadores, mas vivemos até num sistema de produção acadêmico que nos cobra isso. Mas isso é uma outra discussão. Quando temos um projeto de extensão, essa interação com a comunidade nos permite perceber os problemas dessa comunidade e tentar, não só, muitas vezes, coletar dados da comunidade, como eu falei desse caso dos saberes tradicionais, por exemplo, do uso de ervas medicinais, como procurar respostas para os problemas dessa comunidade, que nós vamos saber através da própria comunidade, quais são as suas questões, se a aplicação de algo é viável, quais conceitos nós devemos trabalhar junto da comunidade para aquilo seja efetivo, né? E Boaventura Santos, ele ainda propõe um outro conceito além da pesquisação, que é a ecologia de saberes. O que ele fala aqui da ecologia de saberes? Ele fala que ecologia de saberes é um aprofundamento da pesquisação. É algo que implica uma revolução epistemológica, ou seja, sobre o conhecimento científico, no seio da universidade e, como tal, não pode ser decretada por lei. A reforma deve apenas criar espaços institucionais que facilitem e incentivem a sua ocorrência. A ecologia de saberes é, por assim dizer, uma forma de extensão ao contrário, de fora da universidade para dentro da universidade. Consiste na promoção de diálogos entre o saber científico ou humanístico que a universidade produz e saberes leigos, populares, tradicionais, urbanos, camponeses, provindos de culturas não ocidentais, como as culturas indígenas, de origem africana, Boaventura oriental, Santos etc. vai mais além, como eu falei para vocês, E propõe
aquele novo conceito de ecologia de saberes, que é trazer a sociedade para dentro da universidade e que eles tragam as suas demandas, que eles tenham um espaço de diálogo dentro da universidade. No curso a gente vai ter mais material sobre o que é extensão universitária, vamos ter exemplos de alguns projetos de extensão universitária e esperamos, né, que vocês se apaixonem pela extensão universitária e vejam isso não como algo à parte, mas como algo que no futuro as pessoas devam entender, aceitar e buscar, né, realizar tanto que, como disse Boaventura Santos, que seja desnecessário ter digamos assim, isso como um pressuposto, ou seja, que a extensão esteja tão dentro de nós que não seja mais necessário lutar por ela e tentar fazer que as pessoas compreendam o que é realmente extensão universitária. Obrigado, gente, pela atenção. Até o nosso próximo encontro.